Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou no dia de hoje uma proposta que aumenta a pena para o crime de aliciamento de crianças e adolescentes por meio de aplicativos. Essa decisão acontece após aquela repercussão do vídeo do influenciador Felca, onde ele denuncia casos de adultização de crianças e adolescentes em redes sociais. Nesta semana, o presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que esse tema de proteção de crianças e adolescentes foi colocado como prioridade da casa nesta semana. Ele também criou uma comissão especial que vai reunir na próxima quarta-feira muitos parlamentares e também especialistas para discutir esse tema. Chamar o Cristiano Beraldo, que assistiu ao vídeo do Felca, fez inclusive uma postagem, Beraldo, a respeito dessa temática. E agora os parlamentares debruçados têm vários projetos que tratam de questões parecidas, complementares, enfim, e a CCJ aprovando o aumento de pena para aliciamento infantil. Na CCJ, tá, gente? Precisa ser aprovado ainda no plenário da Câmara, depois no Senado Federal, e aí sim vai para a sanção do presidente. Beraldo. Neto, o problema que a gente vê nesses temas que tomam repercussão nacional é a atuação dos aproveitadores que querem surfar uma onda, mas que, na verdade, agem sempre no sentido oposto daquilo que querem aparentar defender. Nós estamos vendo muita gente da esquerda brasileira usar a publicação desse vídeo para emitir ali as suas opiniões, fazer suas propostas, parecem estar muito preocupados com as crianças, mas, na verdade, eles estão usando isso como um instrumento para buscar regulação de rede social. A esquerda brasileira nunca se preocupou em proteger crianças, ao contrário. Diante de uma decisão de impedir que crianças participem de manifestações, passeatas, paradas gays, LGBT, etc., no estado do Amazonas, a esquerda aplaudiu a decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendia essa proibição. Quer dizer, na cabeça deles, as crianças têm que estar expostas à sexualização desde muito pequenas. Nós já vimos diversas manifestações eróticas diante de crianças e que, quando nós aqui criticamos, a repercussão é sempre da turma da esquerda dizer que isso é absurdo, que não pode conter a expressão do artista, que pode sim a criança participar daquilo, não tem problema nenhum. Aí você vê militância para querer criança de 8 anos começar a trocar de sexo. Isso tudo é a esquerda que está produzindo. Agora, estou muito preocupado com as crianças, isso é uma ova. Essas pessoas são completamente insensíveis aos efeitos nocivos que tem a exposição de crianças a essas pautas e condutas que são absolutamente inadequadas para crianças, às vezes, de 6, 7, 8, 10 anos de idade. Portanto, o que é preciso é tirar as crianças do Brasil das redes sociais. É preciso estabelecer que elas não acessem. Isso não tem nada a ver com regulação de rede social. A criança não ganha absolutamente nada ao trocar a sua convivência física, humana, com crianças, para jogar, para brincar, para fazer coisas de crianças, e ficarem ali nas redes sociais se escravizando da opinião alheia, usando como parâmetros e referências a atuação de pessoas que elas sequer conhecem, que não tem absolutamente a menor importância na vida de absolutamente ninguém, mas que impõem uma pressão social. O índice de depressão, o índice de crianças que estão crescendo com problemas graves psicológicos porque ficam enfurnadas nesse universo nocivo e nojento de rede social é enorme. Rede social é coisa para adulto, para quem tem discernimento, para quem entende que aquilo ali não é uma referência para o mundo. Mas não se pode usar isso como uma mera desculpa para entrar pelo caminho do cerceamento do direito das liberdades de adultos utilizarem rede social. Apontamentos importantes, mas esse texto em especial aprovado na CCJ, viu, Dávila, trata de uma questão que foi abordada pelo youtuber, que jogou luz para um caso, especialmente no estado da Paraíba, em que o influenciador contratava crianças e adolescentes que ficavam em uma casa, alugada possivelmente, e fazia uma espécie de reality show.
E aí ele produzia conteúdos, sei lá, uma menina de 15 anos de biquíni pequeno, uma situação ali na piscina que dava margem para a gente imaginar uma porção de coisas que aconteciam ali naquela casa. E aí um tratamento levemente picante, entendeu? Nada adequado para uma criança e um adolescente. Enfim, esse texto trata disso também, o aumento de pena para quem alicia crianças e adolescentes para usar esses conteúdos também no ambiente digital. Dávila. Caniato, o tema é sério, é sim muito grave, mas o ponto é o seguinte, é com lei ou é implementando as leis que já existem? É preciso de novas leis ou vamos implementar as leis que já existem no país? E o Beraldo tocou no ponto central, ou seja, a esquerda nunca se preocupou com exploração infantil. Aliás, o que a esquerda mais gosta de fazer é acusar a direita de moralistas e gente exagerada quando trata desse assunto. Esse é o ponto verdadeiro. Porque se o governo estivesse preocupado com pedófilos, com exploração infantil, por que ele não aprovou o Cadastro Nacional dos Pedófilos, uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada há 7 meses? Por que não está em? Por que não colocaram em operação a lei? Por que não fazem valer a lei? Então, isso mostra a hipocrisia como esse tema está sendo tratado, explorado de maneira nefasta politicamente para implementar a verdadeira pauta que o governo quer, a censura nas redes sociais. Porque é isso que se trata, regulamentação das redes sociais. É impor a censura, é calar você, os nossos ouvintes, nós que trabalhamos na imprensa. É esse o objetivo. O objetivo é calar, censurar, controlar. E utilizaram o vídeo do Felca para ser o cavalo de Troia para impor a censura no Brasil. Eles não estão interessados nas crianças, eles estão interessados na censura. Há uma distorção do objetivo inicial para conseguir avançar com o projeto da regulação das redes, Mota? Não tem dúvida nenhuma sobre isso. Eu fiz até uma postagem porque eu fiquei revoltado com a quantidade de pessoas inteligentes, esclarecidas, que caíram nessa armadilha, que receberam esse cavalo de Troia. Tem pais fazendo abaixo-assinado em apoio dessa lei, dessa regulamentação de rede social. Olha, primeiro, deixa eu dizer que coisa ridícula é esse termo adultização. Isso parece que vem do mesmo lugar do adolescente em conflito com a lei. O que está acontecendo é sexualização, aliciamento e crimes sexuais contra menores. Por que não se pode dizer as coisas como elas são? Isso não é um fenômeno novo, Caniato. Eu mesmo já falo sobre isso há muito tempo. E as reações que eu tinha da turma da esquerda eram, no mínimo, reações de ironia, no mínimo. Eu me lembro, quando eu voltei para o Brasil, depois de morar um tempo fora, isso foi em 1994, estava na moda aqui no Brasil uma tal dança na boquinha da garrafa. Vocês lembram isso? Bem lembrado, Mota. Era moda em festa infantil. Vocês vão achar na internet cenas de programa de televisão com crianças de poucos anos fazendo a dança na boquinha da garrafa. Até hoje, faz uns 4 ou 5 meses, eu escrevi um artigo sobre os pais que permitem nas suas casas, nas festas de aniversário de 15 anos das filhas, músicas cujas letras eu não posso citar aqui nesse programa. Músicas que fazem apologia de violência sexual. Eu vou lembrar aqui, setembro de 2017, uma exposição que aconteceu em um museu de São Paulo. O que era essa exposição? Era um homem adulto nu, interagindo com meninas. Tem foto na internet de uma menina de 4 anos tocando o pé desse homem adulto nu. Tem fotos de meninas que, pela aparência, têm 9, 10 anos, de mão dadas com um homem adulto nu. Em volta desse espetáculo estavam os pais
dessas crianças. Eu fui um dos que criticou esse absurdo. A maioria da mídia aplaudiu, disse que era arte. Foi isso que a esquerda disse. Olha a direita raivosa, querendo coibir a liberdade de expressão. Agora, subitamente, essa esquerda está preocupada com as crianças. Não há preocupação nenhuma. Isso é um cavalo de Troia. É inconcebível que pessoas inteligentes e esclarecidas caiam num truque como esse. Foi muito importante o Mota lembrar desses episódios, porque quem tem uma vaga lembrança dos programas de auditório dos anos 90, certamente vão se lembrar de episódios muito preocupantes, né? Que nós poderíamos utilizar essa expressão que tem sido compartilhada nas redes, no jornalismo especialmente, essa adultização que foi utilizada pelo tal do Felca, né? O youtuber usou essa expressão, adultização. Mas isso já acontecia nos anos 90, como bem lembrou o Mota nesses programas de auditório. Tinha concurso, viu, Dávila? Tinha concurso de dança de crianças que imitavam aqueles grupos de axé da Bahia, com danças picantes e sensuais, como essa, a dança da boquinha da garrafa. Assim, é até constrangedor você assistir a esses vídeos, mas estão disponibilizados no YouTube. É bem fácil para as pessoas relembrarem o que acontecia. Mas, Dávila, quando vocês fazem essa análise, essa reflexão, essa ponderação sobre o cavalo de Troia, ou a maneira como muitos compraram essa tese, é preciso olhar para o Congresso Nacional, porque ou o Congresso Nacional finge que não é bem assim, mas no fundo vende a ideia de que precisamos nos movimentar, é preciso criar uma regulamentação urgente. Não, um arcabouço para nós determinarmos o que pode e o que não pode, e vamos nos dedicar incessantemente a mudar completamente a legislação, ou então há um fingimento enorme nesse sentido, entendeu? É fugir daquelas pautas sensíveis e se dedicar à discussão sobre a lei Felca. Inclusive é esse o nome que estão querendo dar. Mas eu te digo, então qual é a maneira que os parlamentares devem tratar dessa questão, se já há um arcabouço que protege as nossas crianças, Dávila? Simplesmente ser uma lei que pega. O Brasil não tem lei que pega e não pega? Essa não pegou, né? Cadê o cadastro de pedófilos nacional? Cadê a pena mais dura que já foi aprovada para crimes de pedofilia? Já tem tudo aí. Implementem as leis, faça cumprir as leis, começa a cadastrar todos os pedófilos que você entrar numa rede social, aí você vai ver o nome e a fotografia de cada um, você não vai começar a cair na rede social. É tudo uma questão de impunidade. Pode fazer censura, pode fazer o que quiser. Se continuar a impunidade reinando neste absurdo de crimes, de exploração infantil, de pedofilia, o Brasil vai continuar sendo o paraíso de pedófilo por causa disso, por causa da impunidade. É só fazer cumprir a lei, Caniato. É simples. O problema é que a lei não é cumprida. E esta explicação, por que o cadastro de pedófilos, nacional de pedófilos, ainda não saiu do papel? Por que ainda não começou lá a você entrar na rede social e ver foto, nome, onde mora? É assim que nós vamos reduzir esses crimes bárbaros contra a criança, essa exploração infantil. Fazer cumprir a lei. Não precisa aprovar mais lei nenhuma, não precisa censurar a rede social, não precisa fazer nada. O arcabouço legal que nós já temos hoje é suficiente para expulsar pedófilos das redes sociais pelo meio legal e é suficiente para mantê-los na cadeia e devidamente cadastrados numa rede nacional no qual qualquer um pode consultar nome e fotografia desses criminosos. Geraldo, você tem um minutinho só para a gente fechar esse assunto, a gente tem o break ainda. A Rosana escreveu o seguinte: se os deputados usarem esses argumentos, se referindo ao que o Dávila e o Mota disseram, eles vão ser acusados de não protegerem as nossas crianças. Isso parece que foi uma armadilha. Como eles saem dessa armadilha, Beraldo? Um minutinho. Não tem armadilha, Caniato. Há instrumentos objetivos para você encontrar, penalizar
criminalmente, responsabilizar criminalmente esses pedófilos para que eles paguem pelos graves crimes que cometem e, como disse o Dávila, terem seus nomes publicados. Os Estados Unidos adota isso de uma forma muito ampla. Você consegue checar se existe pedófilo no seu bairro, na sua rua. Você vai comprar um imóvel, vai alugar, você vê, tem algum pedófilo aqui cadastrado? Se tem, você vai embora. Aí essa pessoa, ela se torna uma persona não grata. Ninguém vai alugar imóvel para ele vai ter dificuldade para a sua vida, porque vai ter que pagar pelo crime que cometeu. Então não há nenhuma armadilha. Há a exigência de que a oposição seja inteligente o suficiente para focar naquilo que é certo e correto e não ficar permitindo que a esquerda manipule esse tema para depois tirar vantagem na regulação de rede social. Rápida parada, voltaremos em 1 minuto e 20. Tem mais notícia, mais debate, mais análise. Eu conto com você, hein? É super rápido. Até já.